foi uma gravidez que, a princípio, eu rejeitei. Por quê? Porque a gente morava dentro da casa dos meus pais, dentro de um quarto. Era uma cama de casal. E a gente dormia no chão, eu e ele, no colchão solteiro, para deixar as duas crianças na cama de casal, né? Então, quando veio a terceira gravidez, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem espaço de pôr berço aqui. Porque o meu irmão caçula, ele não tinha casado ainda, né? E o outro quarto era dele, né? Apesar que a casa dos meus pais é grande, 3 quartos, né? Mas assim, então não tinha quarto sobrando. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí eu rejeitei essa terceira gestação, a princípio, né? E o Senhor sempre falava comigo que Ele ia me dar essa menina. Tanto é que o nome dela foi o Senhor quem escolheu. Um dia eu estava na cozinha conversando com ele e Deus assoprou no meu ouvido o nome dela, né? E era um nome que eu nunca tinha pensado em colocar em filho nenhum. Porque a gente sempre faz uma lista, né? Quando a gente tá para nascer um filho, eu gosto desse. Nessa terceira menina, assim, era um nome que nunca entrou para minha lista de filhos, sabe? De opções. E o Senhor falou comigo, ela vai se chamar tal nome. E foi tão de Deus que eu não tinha dúvidas que essa menina foi, assim, ela nasceu porque Deus quis que ela nascesse, mesmo. Não que os outros não fossem de forma alguma, porque ninguém nasce fora da vontade de Deus, né? Deus é o criador da vida, Ele que dá a vida, né? Então, mas assim, acho que Deus me mostrou para limpar o meu coração, porque eu rejeitei devido às situações, sabe? Ao meio que eu vivia, né? Apesar que meus pais sempre nos acolheram, mas assim, falei, meu Deus, que cara que eu vou falar com meu pai e com minha mãe? Eu estou grávida, de novo, morando aqui dentro de casa. E ele, nessa época, ele trabalhava como frentista de um posto. Então, assim, era tudo muito difícil. Quem provia a casa mesmo era o meu pai. Era o meu pai, né? Porque o dinheiro de frentista, né? O salário de frentista não era bom, né? E assim, nós orávamos para Deus abençoar uma outra porta e tal. E Deus abençoou. Ele conseguiu um emprego numa multinacional maravilhosa. A empresa era assim, acho que todo pai de família sonhava em trabalhar nessa empresa, nessa multinacional. Deus abençoou e ele foi empregado nessa multinacional. Porém, nisso, a minha terceira filha nasceu, e aí ela nasceu já, a gente tinha plano de saúde, né? Morávamos ainda na casa dos meus pais, mas ela tinha plano de saúde, já foi uma gestação diferente, né? E aí, com esse emprego novo, maravilhoso, um sonho realizado, eu falei, nossa, agora a gente vai conseguir ter a nossa casa, agora a gente vai conseguir ter uma vida melhor, a gente vai sair da dependência dos meus pais, né? Nossa, meu pai vai ficar feliz com essa situação. Ele foi morar em outra cidade, em Mariana, porque esse emprego, ele teria que morar lá na cidade de Mariana. Eu continuei na casa dos meus pais até a gente, né? Enfim, a gente ficar, porque assim, eu tinha muita insegurança, porque a gente já tinha mudado tantas vezes, voltava e saía da casa dos meus pais, que eu falei assim, não, firma lá no emprego, dando tudo certo, a gente vai alugar uma casa e vai dar certo, e daqui a pouco a gente vai comprar uma casa. Eu sempre tive esse foco, sabe? Já estava mais madura, nessa época eu já estava com 25, né? Com 25 eu era mãe de 3, né? E eu já vivia com o Senhor, então o Senhor me amadureceu muito, né? E aí, beleza. Ele foi morar em Mariana, só que lá em Mariana, ele conheceu o crack. Aí foi ladeira abaixo. Meu Deus, foi ladeira abaixo. Nesse emprego, que foi o emprego dos sonhos, resposta de oração, ele ficou 9 meses. 9 meses. Com 9 meses, ele conseguiu ser demitido. Por quê? Ele morava sozinho lá em Mariana, né? Numa kitnet. Ele ficou 4 dias sem aparecer na empresa. E todo mundo lá, muito assustado, né? Ligava para ele, ele não atendia telefone, foram atrás dele, no endereço dele. Ele estava 4 dias enclausurado dentro de casa, usando crack. Dia e noite, noite e dia. Já não tinha nada dentro da casa, roupa, ele vendia tudo. Quem conviveu,
né? Que quem conviveu com usuário de crack sabe do que eu tô falando, né? Vende a roupa do corpo, vende a comida. E assim eu vivia com ele. Assim eu vivia com ele, né? Só que eu morava com meus pais, então a gente não passava necessidade, porque tinha sempre meu pai e minha mãe ali para suprir, né? E aí foi aquela luta, com 9 meses ele perdeu o emprego, meu pai ficou muito bravo, muito aborrecido, porque, poxa vida, né? E aí quando ele perdeu o emprego, a terceira filha já tinha nascido, ela era um bebezinho de colo. O que ele fez? Ele não teve coragem de voltar a morar dentro da casa dos meus pais por vergonha. Aí ele foi morar com o pai dele em Belo Horizonte. O pai dele já tinha saído de Contagem, já estava em Belo Horizonte, lá em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa. E aí ele foi morar com os pais dele lá em BH e eu continuei na minha cidade, dentro da casa dos meus pais. Meu pai falou assim, não, você está com 3 crianças, deixa ele reerguer, ver o que ele está fazendo da vida dele. E aí ele ficou bem e tal, e aí nós internamos ele numa clínica, lá em Moeda, né, uma clínica evangélica cristã, né, toda a igreja internou, ele aceitou ser internado. Por quê? Porque aconteceu um episódio que a gente ia mudar para uma casa. Nessa época a gente já estava até morando num apartamentozinho, né? A gente já estava morando num apartamento, a mais velha já estava com 6 anos, o segundo com 4, né? E a terceira, neném de colo. Nessa época a gente já estava morando num apartamento e a gente ia alugar uma casa, porque com 3 crianças a gente queria uma casinha, com espaço para eles brincarem, porque ele sempre foi um paizão, eu não posso negar. E aí, eu já estava morando, né? Mas já tinha uns meses em BH, então, aí nós fomos alugar uma casa.